através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu Espírito Santo Nós vamos até o livro de Gênesis compreender a preocupação tremenda de Paulo em 2 Coríntios 11. Quando ele diz, com uma precisão imensa, tomara me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda,
porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Sabe, meus irmãos, foi suportando as loucuras que eu pude compreender e chegar nesse imenso zelo, esse cuidado, essa proteção, sabe, essa especialidade de amor revelado nesse zelo de Deus e que foi gerado dentro do apóstolo Paulo, porque é fácil uma pessoa ser corrompida, é fácil uma pessoa ser entenebrecida, é fácil uma pessoa se apartar da simplicidade de Cristo quando ela não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem discernimento. Corrompida, ela lentamente vai se deteriorando, se danificando, se avariando e vai para a depravação, para a degeneração dos valores, tornando-se podre, estragada, pervertida, moral, espiritualmente, não sabe o motivo, não sabe o que está por trás de tudo isso. E muitas vezes vai se tornando falsa, dissimulada, mentirosa, diferente do que era anteriormente. E não sabe, meus irmãos, que está dentro dessa guerra espiritual, a guerra das sementes. Ela não tem noção. E pela graça do Espírito Santo, que tem me ungido com o espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, eu trago a você a oportunidade de conferir a revelação. Porque eu vi muitos que amaram a verdade, amaram a justiça, amaram ser honestos, dignos, verdadeiros, sinceros, confessar até os pensamentos, orarem de maneira impressionante, e Deus operar sinais, prodígios e maravilhas em seus ministérios, com visões, revelações e muitos dons distribuídos para o propósito do reino de Deus, se tornarem adulteradas, alteradas, porque foram subornadas na sua alma, no seu espírito, porque lhes despertou em seu ser as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e a pessoa não sabe por quê, e depois assume, eu não consegui, eu não consigo ser digno, eu não consigo ser santo, eu não consigo, e a pessoa diz, não, ela é do diabo mesmo, ela é de Satanás, ela nasceu para ir para o inferno mesmo, sabe, ela não tem chance, ela já tentou, não consegue. E tem outros que falam, eu estou dentro da igreja há muito tempo, com dois sentidos, sabe? Eu tenho duplo ânimo, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, outra hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, eu vou embora. Não tem a revelação do que Paulo disse, o bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço, e se faço o que não quero, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E o sujeito não sabe que a força do pecado é a lei. Ele não tem entendimento. Então, te levando lá para Gênesis, eu vou te mostrar que o papel da serpente é corromper o sentido das pessoas e torná-las sem qualidade no caráter, na personalidade, tirando delas a idoneidade, gerando a impostura, a falsidade, o fingimento, tirando a essência de Cristo, a essência da verdade, da justiça, a essência do Espírito Santo, estragando, corrompendo, prejudicando as pessoas e fazendo com que elas admitam que elas não têm valor nenhum. Desgastadas, sofrem uma transformação espiritual por meio de contatos existentes pelos espíritos fora do objetivo da revelação de Abraão, Isaque, Moisés, Davi, Jacó,
A igreja primitiva, os valores dos apóstolos, não estuda, as pessoas perdem a força. Por quê? Porque a serpente promove esse corrompimento através do arrebatamento dos sentidos. Que coisa tremenda. Como eu já mostrei para você. As pessoas são arrebatadas, meus amigos. Violentamente, elas são tomadas de dentro da igreja. São tomadas, arrancadas, são levadas. Que coisa impressionante, pois são impelidas pela serpente, conduzidas e muitas vezes encantadas, hipnotizadas, sabem, enlevadas, extasiadas, magnetizadas e não sabem os motivos e como se dá essa realidade. E muitos são levados à raiz de amargura, ao ressentimentos, mágoas, tristezas e não sabem por quê. E passam a mentir, caluniar, difamar, movidos por cólera, por ira. Muitos se tornam chantagistas, mentirosos, corruptos, enganadores, processam, depois falam, não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que, eu não poderia ter feito isso contra os irmãos são santos, são dignos, e por que eu fiz? É um monte de gente assim. E eu não sabia. Muitas vezes eu disse, fez porque é safado, é sem vergonha, aproveitador, chantagista. Hoje eu vejo que não é assim. A luta realmente não é contra a carne e o sangue. A luta é contra os principados e potestades. Mas quem são esses principados, potestades? Quem são essas hostes espirituais da maldade que se apossam a força e a violência da alma humana, roubando-lhes o entendimento, provocando, suscitando dentro delas a força do pecado, arrancando-lhes os valores, embriagando os cristãos, arrebatando seus sentidos, corrompendo seus sentidos, entenebrecendo os seus sentidos, entenebrecendo os seus entendimentos e levando as pessoas a um estado de encantamento, uma hipnose, um magnetismo impressionante, muitas vezes extasiados. Você não consegue falar com a pessoa porque ela se ensoberbeceu, meus irmãos, e ficou dura, fria, calculista, e você não sabe o que está acontecendo. Muitos, repito, são vitimados pelo arrebatamento dos sentidos, são sequestrados em seus sentidos, são corrompidos e ficam enfurecidos, irados, encolerizados. Mas como é que pode isso, pastor? Pode, meu irmão, pode. É papel da serpente. É papel da serpente. A serpente, para promover e perverter as pessoas, arranca delas os valores espirituais que antes ela amavam, gostavam e se sentiu bem. Amavam Jesus e de repente passa a ter raiva e até ódio de Jesus. Antes eram dedicadas à visão espiritual, cheias de fé, entendimento, discernimento, sabedoria. Sabe, a fé era o único objetivo e o ideal era Cristo. E de repente, corrompidas, modificadas nos seus sentidos, nos seus valores, antes defendidos, a pessoa se torna diferente do que era antes. Agora fria, determinada a ir para o inferno, se entregam, subornadas nos valores, passam a ceder a todos os desejos e vontades da carne e dos pensamentos e não sabem o que está acontecendo. Então eu quero que você, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus Cristo, possa compreender o que Moisés disse. E olha que eu não terminei a revelação de Atos 7. Eu vou entrar nela, eu vou continuar lá, mas eu quero te mostrar a realidade de Gênesis 3,
para você ver o que aconteceu, na verdade, como eu venho falando, e quero levar você à compreensão, a Êxodo 19. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda é quando Cristo sai daquele povo, Moisés fica sozinho, recebe as instruções do sogro, creio eu que movido pelo Espírito Santo, que vai até ele levar a direção, mas já não é Cristo que fala com ele naquele momento. E a partir dali, você vê que quem vai tomar conta de tudo? Eu já volto lá. Primeiro eu vou a Gênesis capítulo 3. Então veja que aqui em Gênesis capítulo 3, meu amigo, aqui está o grande mistério. A tentação de Eva e a queda do homem. Até que veio o juízo de um só pecado para a condenação da humanidade inteira, como eu mostrei para você lá em Romanos 5, verso 12, 13, 14, 15 e em diante. Aqui você vai entender porque a lei veio por uma só ofensa, para a condenação de muitos, e ela veio para que abundasse o pecado. Como é que explica isso, pastor? Por isso que eu digo, Moisés não fez só uma escrita, ele fez uma delação. Uma grande delação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, à igreja, preste atenção, quando eu falar de mulher, eu estou falando de igreja. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Meu amigo, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos livremente. Eu já falei disso na primeira parte, anteriormente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Que coisa tremenda. Já falei também o que é que está no meio da igreja. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. É aí que a fé começa a ir para o espaço. É aí que a corrupção dos sentidos, o arrebatamento e o entenebrecimento vai tomando conta. A dúvida não é da fé. Que coisa tremenda. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais? Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Ora, quer dizer que o homem era como Deus antes ou depois de praticar o pecado. Aqui mostra que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Precisamos entender essas coisas. E por que ele se torna igual a Deus quando ele peca, quando ele morre? Por quê? Por quê, meus amigos? E hoje, que trabalho impressionante nós temos que, por Jesus Cristo, voltar para termos a natureza divina, o sentimento de Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, para termos a imagem de Jesus Cristo, que na verdade é a imagem de Deus. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Como é que explica isso? Então eu quero entender, por isso eu lhe digo, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu só estou tentando compreender. E eu faço uma pergunta, você quer ser como Deus, conhecendo o bem e o mal? Ou você quer ser como Jesus hoje, só conhecendo o bem? E agora, meu amigo? Você quer ser igual a Deus só praticando o bem?
Então, não há vantagem nenhuma ser igual a Deus conhecendo o bem e o mal. Ué, sabe por quê? Não pode de uma mesma boca sair bênção e maldição. Nem da parte de Deus. Olha que coisa tremenda. Quem disse isso foi Jesus. Ou dizeis que a árvore é boa, ou dizeis que a árvore é má. Ou dizeis que Deus é bom, ou dizeis que Deus é mau. Deus não pode ser bom e mau ao mesmo tempo. Então vejamos, se Jesus que estava operando ao lado de Moisés fosse mau, ele já destruiria ou daria castigo àquele povo antes de Moisés bater na pedra. Mas nem antes, nem durante e nem depois, nem o mal. Jesus, como está em Atos capítulo 7, apenas reconheceu que eles o rejeitaram, não obedeceram, não o quiseram. E sabe, Jesus se sentiu demais. E então se retirou. E agora nós vamos entender pela revelação de Gênesis. Ok, meu querido? Se Jesus se retirou, mesmo ou na rejeição, outros tomaram conta daquele povo. Vamos entender, vamos interpretar. Olha que coisa. A mulher acreditou, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e vendo a mulher levada pela curiosidade, tentada a ser como Deus, embora não sabia que Deus. A mulher, vendo aquela árvore, que era boa para se comer, agradáveis aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Assim eu vejo quando eu recebo as cartas de muitos irmãos e de muitas irmãs querendo conhecer o pecado. Porque viram tanta coisa na internet, viram tanta coisa no celular, e viram tanta coisa, e se tornaram ansiosos, porque viram que aquela coisa era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e a pessoa quer ter entendimento para saber como é que é, e não se importa de ir para a imoralidade, não importa de ir para o pecado. E tomam do seu fruto e comem. Muitas dão aos seus maridos, e muitos dão às suas esposas, e muitas solteiras, e muitos solteiros. Meus irmãos, comem dessa árvore, e depois acontece, está aqui no verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, sem as vestes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem as vestes espirituais, expostos no pecado, na iniquidade, na transgressão, na desobediência, na malícia, na impureza, cheios de pensamentos torpes, sentimentos podres, possuídos por espíritos, sensualidade, erotismo, taras, paixões, concupiscências, desejos e vontades que antes tinham domínio, mas agora não tem mais. E cheios de vergonha, cozeram folhas de figueira. Que coisa! Figueira que não dá fruto, como aquela lá em Mateus, em Marcos, que não dá fruto. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Pá! No outro dia estava seca. Cozeram folhas de figueira, cobertura hipócrita, sem valor, e fizeram para si aventais que não cobrem nada. Sabe, meus irmãos, que situação! E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, e escondeu-se. E a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Puxa, eles não iam ficar como Deus? Igual a Deus? Que desgraça aconteceu? Que vantagem teve de ser igual a Deus conhecendo o bem e o mal? Eu quero entender. Quero compreender.
Então, conhecer o bem e o mal não é do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Sabe, meus irmãos, que vantagem levou Eva e Adão em ser igual àquele Deus? Vamos entender e compreender essa realidade. Jesus é Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Na sua boca não se achou pecado, engano, e nele não se achou pecado. Então ele não quis ser igual a esse Deus. Pegou? Não. E se nós trouxemos a imagem do derrotado, nós temos que carregar agora a imagem do vitorioso. Nós estamos vendo essa realidade e podemos compreender lá em 1 Coríntios 15, de forma espetacular, meus amigos. Eu posso ler para você, compreender melhor essa realidade e dentro dessa realidade você poder fazer o julgamento. No verso 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal. Então o homem animal não pode ser igual ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus era aquele? Depois o espiritual só é Jesus. Tem alguma coisa que precisamos entender. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então ele ficou igual a quem? Se o homem que é do céu era um mistério que esteve oculto em todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos apóstolos, aos quais santos apóstolos Deus quis fazer conhecer a glória deste mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então o homem não se tornou igual a Cristo, ele se tornou igual a quem? Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Então, era porventura aquele Deus da terra? E qual o celestial? Cristo. Tais também são os celestiais, mas Cristo só veio há 2000 anos atrás. O invisível se tornou visível para que nós pudéssemos conhecer o invisível. E recebendo do seu Espírito, da sua palavra, possamos agora sermos semelhantes a Ele, no sentimento, na natureza, no espírito, na postura, na alma e no espírito. Olha o verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então, a serpente enganou Eva de uma maneira impressionante. O que adiantou ser igual àquele Deus? Conhecer o bem e o mal. Que maldade, você não acha? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, Gênesis. Capítulo 3, verso 7. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, morri de medo, corri e me escondi, porque estava nu, e escondi-me, estou cheio de vergonha, abatido, acabado, desgraçado, arruinado, preciso de misericórdia, preciso de compaixão, de piedade. Não, ele não pôde dizer isso. Ele não conhecia isso. Mas ele conhecia o bem e o mal, mas não sabia como sair de lá. Assim estão todas as pessoas que não conhecem Jesus ainda dentro da igreja. Não conhecem o Pai ainda dentro da igreja. E dentro da igreja, assim como dentro do jardim, está o maior de todos os perigos, a serpente, o grande dragão, Satanás, o diabo que engana todo mundo. Vamos conferir, está delatado aqui, ó. E disse Deus no verso 11: quem te mostrou que estavas nu? Olha lá, comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, jogou a culpa na igreja:
jogou a culpa na mulher, ficou sem caráter, sem postura, sem dignidade, ficou sem verdade, falso, mentiroso. Em segunda pessoa fica quando peca e não pode confessar. Tenta escapar de um lado, escapar do outro, se justificar aqui e ali, e joga a culpa sempre em alguém. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha que coisa tremenda. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja, meus irmãos. Veja, meus irmãos. A consequência da corrupção da serpente na vida de Eva e de Adão. Vamos ver o que acontece. Então, o Senhor disse à serpente. Serpente é o espírito da inteligência do grande dragão. Satanás e o diabo. É os 7 espíritos piores, 7 entendimentos malignos. 7 entidades que revelam os 7 pecados capitais. Inteligência do mal. Sabedoria do mal. Conhecimento do mal. Fortaleza do mal. A soberba do mal. A altivez é do mal. Que coisa! Porquanto fizesse isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre, já expliquei na pregação anterior, ventre, teu entendimento, tua podridão na tua cabeça, nos teus sentidos andarás, e pó, isto é, pessoas, seres humanos, comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, o alimento da serpente e do grande dragão é comer pessoas. E como é que se come as pessoas? Pelo ventre espiritual. Come a alma e o espírito, sacia o espírito da serpente, sacia a vingança, sacia ela na sua vaidade, na sua jactância em saber que arranca as pessoas da mão do Altíssimo, tirando-as da salvação. Olha o verso 15. Porém, inimizade, já preguei na pregação anterior, vou pregar agora só lá na frente o significado da inimizade entre ti e a igreja, entre ti e a mulher. Isso é figura. E entre a tua semente, a tua palavra e a sua palavra. Então existem 2 palavras: a guerra das palavras, guerra da semente. Eu vou dar uma pausa aqui e te levar a 1 Pedro capítulo 1, olha só que você vai ver uma coisa tremenda. 1 Pedro capítulo 1, você vai ler junto comigo o que está escrito no verso 22, olha que coisa tremenda. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Olha só. Só pode obedecer a verdade na palavra da verdade. O evangelho da verdade, a aliança da verdade, o conceito da verdade. Jesus disse: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Porque as pessoas estavam contaminadas pela mentira da serpente desde Gênesis. Pela falsidade, corrompidas, entenebrecidas, arrebatadas nos seus sentidos. Hoje nós temos uma chance, purificando a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, nosso âmago, na obediência à verdade do Evangelho, para amor fraternal, olha lá, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. A serpente não quer ninguém com coração puro, não quer que nos amemos ardentemente uns aos outros, quer que todos sejam fingidos e que jamais tenham amor fraternal e muito menos obedeçam à verdade. Não quer que ninguém purifique a sua alma, quer que todos continuem como o velho Adão e a velha Eva.
mortos e condenados. E como é que isso se deu? E como é que isso se dá? Se deu, primeiro pela dúvida, corrupção dos sentidos. Eva caiu. E como é que se dá hoje? Você vai saber. É só você definir as duas sementes. Olha lá. Como é que você escapa então da força da serpente? Olha lá. Para viver a purificação da sua alma. Como é que você escapa da semente da serpente na obediência à verdade? Como é que você escapa da corrupção da semente vivendo o amor fraternal não fingido? Como é que você escapa da corrupção da serpente amando uns aos outros ardentemente com o coração puro? E isso só é possível em Jesus Cristo. Porque você tem uma chance de ser de novo gerado, olha lá, não de semente corruptível. Então tem uma semente corruptível, a guerra da semente aqui, mas da semente incorruptível. Olha lá, qual é a semente corruptível? Pela palavra de Deus, o Evangelho, palavra viva e que permanece para sempre. Olha o verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, é a palavra do Evangelho. Que coisa tremenda, meus irmãos. Então vamos entender melhor o que está escrito lá. Verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente, a tua semente e a sua semente. E esta, olha que coisa tremenda, lhe ferirá a cabeça. E tu lhes ferirás o calcanhar. E como eu já disse, papel da igreja é pisar na cabeça da serpente. E só se pisa através do conhecimento da verdade, do conhecimento da justiça, do conhecimento da verdadeira semente. Só se pisa pela obediência, pela submissão, pelo negar-se a si mesmo. Só se pisa na cabeça da serpente vivendo o amor fraternal. Que coisa! Amando ardentemente uns aos outros, sem malícia, sem maldade. Ainda que haja fraquezas e pecados, mas com verdade e sinceridade, levando à consciência de todo homem o conhecimento dos erros, dos pecados, como na presença de Deus pela manifestação da verdade pessoal, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos! E a serpente fere o calcanhar da criatura, morde o calcanhar, morde o entendimento para arrancar esses valores do cristão, arrancar a verdade, arrancar a justiça, a honestidade, a dignidade, arrancar a pureza, arranhando o calcanhar da criatura, ferindo o calcanhar da criatura, arranca a criatura da comunhão, da luz, do entendimento, do discernimento, da sabedoria, da inteligência, arranca a criatura da fortaleza, do amor fraternal, da purificação da alma, obediência à verdade. Que figura! E como é que isso se dá, pastor? Vou explicar já já. E disse à mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Que coisa tremenda! Com dor terás filhos. Muita gente leva no literal porque a mulher, quando tem um filho, sofre amargamente. Mas veja que Paulo disse: filhos, faziam Paulo sentir dores de parto, dores muito maior do que uma mulher que dá a cria, porque a mulher dá a cria, sente a dor, o filho nasceu, acabou a dor. E nós não, para gerar um filho espiritual, sofremos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, 20 anos. Eu tenho sofrido, corrigindo, disciplinando, correndo atrás, no momento de angústia, de aflição, de incredulidade, de dúvida, de fracasso, de derrota, de pecado, e ensinando: não é assim, volta, Jesus é amor, é perdão, é misericórdia, ele veio para o sincero e verdadeiro. E, irmão, que dor para formar a conduta de Cristo, vendo a serpente corrompendo a criatura, e muitas vezes a criatura gostando do pecado. E você vê filhos que estão 10, 14, 15, 20 anos
deixarem aquilo que um dia juraram amar até a morte, a verdade, a justiça, a palavra que é vida e espírito, a lei do espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte, e as pessoas que pregaram e ensinaram a muitos hoje estão mortos, no fracasso, na derrota. Sabe por quê? Foram corrompidos pela serpente dentro da igreja. Dores de parto. E que dor terrível quando a mulher perde um filho num aborto. Ela não esquece daquele filho porque ela sonhava e queria ele e perdeu ele num aborto. Então, muitos filhos são abortados no seio da igreja. E muitos que nasceram, a serpente está atrás, como nós já mostramos em Apocalipse, capítulo 12, como eu já preguei. Vou dar uma palhinha de leve para você, meus irmãos, que coisa tremenda, né? Veja a figura, a mulher e o dragão, capítulo 12 de Apocalipse. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, Cristo, já preguei, tendo a lua debaixo dos seus pés, o entendimento, a claridade do entendimento em Cristo. E uma coroa, 12 estrelas, 12 apóstolos sobre a cabeça. Que coisa! Os apóstolos tinham todos os ensinamentos de Jesus na sua mente, alma, espírito e coração, na sua cabeça. A igreja é iluminada, meus irmãos, pela pregação dos apóstolos e passa a ser a luz na terra, a luz no meio das trevas, como a lua é durante a noite. A igreja é a lua, meu querido, entendeu? Vestida do sol. Que coisa impressionante, que figura linda. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz a um filho. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sabe, meus irmãos, 7 cabeças, 7 espíritos, 10 chifres, 10 principados, autoridades, e sobre as cabeças 7 diademas. Olha lá. E a sua cauda levou após si 1/3 parte dos anjos do céu, das estrelas do céu, os anjos, e lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz na igreja primitiva, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Qualquer filho que chega já está em cima para matar, para destruir, arrancar a semente de Deus. Agora veja, eu já falei do tempo e fala do tempo, e deu à luz um filho. Aqui eu expliquei anteriormente, trata-se do remanescente de Israel, o remanescente de Jacó, o remanescente de Judá, da onde vem Maria e José, que deu à luz um filho, um varão, que é de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o céu. Quem foi arrebatado? Jesus. E para o seu trono. Quem era? Jesus, Deus. E a mulher, a igreja, a partir dali a igreja é estabelecida, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 anos. Isso em tempo e fora de tempo. Tempo do nascimento de Jesus e tempo final da história da igreja. Em tempo e fora de tempo. Nenhuma escritura, profecia da escritura é de particular interpretação. Agora veja a coisa tremenda. Fora do tempo, revelando o futuro. Dentro do tempo, revelando o passado. E o passado que nos traz para o futuro. Que coisa espetacular! E dentro dessa realidade, meus irmãos, eu paro aqui porque nós vamos tratar desse assunto. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Mas quem são os tais? Vamos voltar para a gente, depois eu volto aqui. Então vamos entender, meus irmãos. A batalha está estabelecida. Então, Moisés está fazendo uma delação tremenda. A serpente vem corrompendo desde o princípio a igreja de Deus na revelação de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés no Egito. Você viu tudo que eu preguei. Desrespeito a Moisés, desonra, murmuração.
rebeldia, rebelião, insurgência, revolta, teimosia, obstinação contra Moisés. Que coisa tremenda, ausência total de temor, revolta, como eu já disse e repito, se levantando o tempo inteiro contra Moisés, agitando moralmente, desrespeitando, revelando total ingratidão por tudo que Deus já havia feito até ali, como eu já preguei, desagradecidos, não receberam os benefícios de Deus com amor, não tinham nenhuma gratidão, nenhum reconhecimento ou retribuição, desprezaram o favor, a graça e o perdão recebidos, insensatos, loucos, imprudentes. Por que aconteceu tudo aquilo? Será que eles já estavam sendo instigados para tanta contenda? Tanta contenda, porque o que mais havia era contenda, como eu já mostrei. E veja que Moisés apelava para Jesus e Jesus fazia exatamente o que eles queriam. Que luta, que combate, que guerra espiritual. Que litígio, que disputa violenta. Quanto mais amor, mais ingratidão. Quanto mais cuidado e zelo, mais rebelião. Meus irmãos, então eu venho todos esses anos da minha vida estudando, batalhando para compreender tanta rejeição. Lançaram fora Moisés, Jesus, meus irmãos. Repeliram Moisés, desprezaram Moisés, não deram importância a ele, nem o que acontecia e o que fazia. Era uma recusa de ter a fé, de ter gratidão, conhecimento, reconhecimento, reprovando o tempo inteiro, não fazendo caso a ponto de dizer: Deus está ou não está no meio de nós? Queremos água ou vamos nos matar de sede aqui, nós e os nossos filhos e o nosso gado? Guerra da semente. Estavam feridos nos seus calcanhares. Rebelião. Vamos entender. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Quanta dor Moisés não sentiu, meu amigo. Quanta dor, quanta dor, quanta dor Cristo não sentiu, meus irmãos, em sua alma, em seu espírito. A dor opera uma sensação desagradável, sofrimento que traz um padecimento. Meus amigos, a dor traz um sentimento causado por decepção, desilusão, desengano, desapontamento. Moisés estava assim e Cristo. A dor opera, meus irmãos, na alma e no espírito, dor da infelicidade, desventura. Sabe, meus irmãos, a dor produz o pranto, o lamento profundo, o sentimento de perda, produzindo uma circunstância penosa, deixando o ser em estado de grande desalento. A dor é um sentimento que surge em decorrência de danos causados pela rejeição. Que sofrimento tremendo! Jesus foi rejeitado lá em Gênesis e foi rejeitado lá na cruz.